sei. Tá Boa noite. Boa noite. Como que o pessoal Olá. vai chegar? Boa noite. Oi, Elisete, tá boa? Tudo bem? E a menina? Ai, aqui tá uma friagem, Elisete. O que é isso, meu Deus? Aqui também não, estão 37, hoje à tarde estavam 37. Ai, que saudade do meu dezembro. E agora estão 28. Ai, tá ótimo. Já são 10 da noite. Eu fico aguardando os 28 para mim ir lá em Guarapari, tomar um banho de mar. Mas o pessoal, os mineiros não desistem, não, Betina. Estão vindo aqui, tá? A praia. Mas eu não dou cheia. conta. Pois é. Tem que ser muito Eu animado, fico no né? aguardo. Aí a hora que eu falo, gente, essa semana dá? Aí eu, vou correndo. Eu até falei com a Jair. Jair, Zé, de repente você só vem para a praia mesmo para. Enfim, só para curtir andar no sol, né? Tomar um solzinho, sim. né, Luísa? Eu acho que eles tomam banho. Tá, é louco, não vou não. É muito ânimo, né? É muito eu sou sócia da Associação de Professores Públicos, né? Então, eles têm uns apartamentos aí, a gente disputa sorteio. Mas para aposentado, nunca dá na alta temporada. Janeiro, mas dezembro já está quentinho. Aí quando chega outubro, assim, a gente arranja uma vaguinha para dar um pulo. Isso, outubro, novembro está quentinho. E também depois que passa, também, depois do Carnaval, até a Semana Santa ainda está mais ou menos. Depois sim. Que... Oi, Luiz, já chegou em casa? Cheguei em casa, eu vou só ouvir vocês, que eu estou tirando as coisas da mala, que daqui a pouco eu vou lá para o Centro Espírita. Vou só ouvir vocês. Tadinho! Tá bom. Oi. Vamos lá. Você vai colocar o texto na tela, Aloysio? Eu vou colocar aqui, boa ideia. Ah, tá. Não tinha pensado, não. Este é pequenino, este texto hoje. Ele é pequenininho. O 9 é pequenininho. A não ser que a gente faça 2, mas o 9, ele é pequenino. Sim, é. Eu tenho aqui a tradução portuguesa, que é um bocadinho diferente, mas diz o mesmo. Deixa eu ver, Marco Aurélio. Bom, vamos lá. Número 9. Reverencie a faculdade que produz opinião. Dependerá inteiramente dessa faculdade a existência na sua parte dominante de qualquer opinião inconsciente com a natureza e a constituição do animal racional. E essa faculdade promete libertação do julgamento precipitado, amizade com os homens e obediência aos deuses. Reverencie a faculdade que produz opinião. Reverencie a faculdade que produz opinião. O raciocínio, né? Dependerá inteiramente dessa faculdade a existência na sua parte dominante de qualquer opinião inconsistente com a natureza e a constituição do animal racional. E essa faculdade promete libertação do julgamento precipitado, amizade com os homens e obediência aos deuses. Reverencia a faculdade que produz opinião. E não opinião, né? O que produz opinião? É o raciocínio. Né? Eu tenho essa faculdade, né? Que produz. Então, eu tenho que fazer referência a ela. Reverência. Reverenciar. A faculdade de produzir, né? E não a opinião só, mas a faculdade de produzir, ou seja, o raciocínio. Dependerá inteiramente do raciocínio a existência na sua parte da minha parte.
de qualquer opinião inconsistente com a natureza e a constituição do animal e a racional. constituição do animal racional. Essa faculdade promete libertação do julgamento precipitado e amizade com os homens e obediência aos deuses. Então, quer dizer, a nossa opinião, ela nasce do nosso raciocínio. E a gente deve valorizar esse raciocínio, né? Usar com competência. Em detrimento da própria opinião. Sim. O Platão, ele dizia que existiam dois tipos de digamos assim... Ô, Luísio, não está ninguém à espera para entrar? Não. É A Roberta, que está sem câmera, e o Luiz, que não está podendo participar. É que a Conceição não consegue entrar. Pois é, ela pede ela para insistir, para ela sair e entrar de novo. Não tem ninguém aqui esperando, não. Eu estou de olho aqui. Pois ela mandou uma mensagem, por isso é que eu estou a dizer isso. Eu posso criar um outro link, mas... Aqui, pode falar? Tem que esperar, né? Não, pode falar. Eu estou tentando... Eu achei que você está falando de Platão. Você está falando de Platão? Aí eu achei aqui, para o Platão, a opinião é algo de intermédio entre o conhecimento e a ignorância. A opinião vem antes, né? Platão falava... Ela é intermediária. A opinião é intermediária entre o conhecimento e a ignorância. O problema é só a gente achar que a opinião já é o conhecimento, né? Porque aí a gente fala assim, a minha opinião é, tá, mas aí o que você tem de conhecimento, né? O que você tem de conhecimento para dar a opinião? Né? Então, a gente tem que fazer aí tirar um parâmetro entre o conhecimento e aquilo que eu ignoro, para depois eu dar opinião. Porque se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou dar opinião de alguma coisa que eu não conheço? Exatamente. Hã? Porque ele falava da filodoxia. Filodoxia, filo quer dizer amigo. Doxo, opinião. Então, filodoxia é o amor à opinião, que era um contraponto à filosofia, que é o amor à verdade. Então, ele falava que entre as duas, entre a filodoxia e a filosofia, devíamos sempre ficar atento para ficar com a filosofia. Sim. A nossa opinião, ela é gerada pela razão, mas essa razão pode ser manipulada. Esse é o ponto. Por isso que ele pede para reverenciar a razão. Ficar atento com a razão, porque ela pode ser manipulada. Por exemplo, podem oferecer elementos falsos, para, com base naqueles elementos, a gente... Agora a Conceição está chegando. A gente emitir... Eu mandei-lhe o link. Agora chegou. A opinião tem sido definida. A gente pode, a partir daí, emitir, caiu, uma opinião, com base no conhecimento, nas informações, melhor dizendo, que nos são oferecidas. Se essas informações forem falsas, pronto. A opinião está comprometida. Né? A opinião está comprometida. Por exemplo, me veio um exemplo aqui agora na mente. A opinião de que os homossexuais agem errado. E
E a pessoa fala, mas por que você pensa assim? Porque minha mãe sempre disse que isso é pecado. Então, os dados oferecidos não são verdadeiros. Outro pode dizer assim, porque na Bíblia está dizendo que é pecado. Que parte da Bíblia? E outra coisa, a Bíblia também diz que comer carne de porco é pecado. Você come carne de porco ou não come? Né? Então, aí isso é filosofia, você fazer perguntas. Se a opinião for construída em cima apenas de Da informações que falta não de são conhecimento, checadas, a gente pode ter uma opinião sem fundamento. sem fundamento. É o que eu falo aqui, ó. Os filósofos posteriores, Aristóteles, Tomás de Aquino e Kant, para eles, a opinião tem sido definida como aquele discurso sujeito a mudança, sem fundamento. Isso. Exato. A gente pode mudar de opinião. Sim. Até mesmo, por exemplo, com relação à questão da população LGBT. Eu mudei de opinião. Quando eu era mais novo, eu pensava diferente. E defendia isso. Eu me lembro de um jovem que chegou para mim, é uma das coisas que eu me arrependo. Ele fala assim, não arrependo de nada que eu fiz, eu arrependo de um monte de coisa que eu fiz. Essa é uma delas. E o jovem falou para mim assim, Luiz, e assim, o jovem abriu o coração dele para mim, ele me admirava, ele falou, Luiz, ele sempre que eu estava em encontro de jovem, estava sempre lá na plateia, na frente, né? Eu nunca fiz sexo, nem com homem, nem com mulher. No entanto, eu tenho um colega de escola que eu tenho sentido umas coisas bem estranhas com relação a ele. O que você acha? Eu disse, olha, se você não... Não, ele falou assim, eu já tentei namorar com uma moça, mas não deu certo. Eu não sentia nada por ela. Eu sentia amizade. Aí que eu percebi que era só amizade, então encerrei. E desde então não namoro ninguém. Mas estou muito atraído por esse rapaz. Aí eu disse, olha, era a minha opinião, que era baseado nos dados que me tinham sido oferecidos até aquele momento. Eu disse, olha, se você não consegue sentir atração por mulher, melhor você se abster. Aí ele falou comigo, e você conseguiria se abster de fazer sexo? E botou para pensar, né? Aí eu falei, mas veja, a opção sexual, ele me interrompeu e falou, mas você acha que é uma opção? Você escolheu ser hétero? Ele não entendi por que ele veio conversar comigo, se ele estava melhor do que eu na história, né? A partir dele, aí eu fiquei envergonhado diante do fato ali, eu percebi que a minha opinião não era conhecimento, eu tinha poucos dados. A partir dali, eu falei para ele, me dá um tempo que eu vou meditar sobre isso com mais profundidade, você me pegou de surpresa. Aí eu meditei e mudei de opinião. Esse rapaz hoje é casado com esse rapaz que ele se interessou. Os dois são evangelizadores de uma casa espírita. Aí, depois disso, vieram os alunos, os pacientes. Aí a coisa foi se reconfigurando. Então, hoje eu tenho elementos que me dá a condição de respeitar alguém que é tão diferente de mim. Esse é o problema, a diferença. É porque, como eu sou heterossexual, na minha cabeça, não consigo formar isso. Quer dizer, agora eu consigo, mas antes eu não conseguia. Então, eu precisava abrir minha cabeça para receber outra informação. Por exemplo, eu não consigo pensar como uma mulher. Então, está tudo bem. Eu não consigo pensar como mulher e eu não consigo pensar como um homossexual. Cada cabeça é uma cabeça. Então,
opinião a gente muda, como você deu a definição aí, Albertina, que é a opinião fica entre a ignorância E o e o conhecimento. Até você chegar no conhecimento, talvez você tenha que mudar de opinião várias vezes. Tem que fazer. Aí ele ainda Então, assim, coloca. quando me perguntam, eu me lembro que aconteceu uma coisa na escola, na SBP, que eu falei, nós vamos fazer assim. Aí a Geraldo falou assim, mas não era isso que você tinha Planejado. determinado. Eu mudei de opinião. Aí ela falou, mas e os alunos? Diga para eles que eu mudei de opinião. Eu não tenho problema em mudar de opinião. Não tem. Então, quer dizer, porque a opinião ela é provisória mesmo, porque a opinião é uma antessala do conhecimento. Ela não é o conhecimento. Porque quando você tem dados corretos, coerentes, você medita sobre esses dados e chega a um resultado, e o nome disso é conhecimento. Não é mais opinião. É uma reflexão mais profunda, né? Porque você eu não tenho conhecimento, eu vou buscar o conhecimento, né? Aí eu vou suprimir ali a minha ignorância, né? Eu já não ignoro mais, então eu já estou a caminho do conhecimento. Aí eu já estou refletindo, já estou me permitindo refletir. Isso. Porque tem gente que não se permite, né? Não, se nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, ponto. Porque assim sempre deu certo para papai e para vovó, ponto, né? E aí não, aí eu chego e falo, não, eu vou te ouvir, eu vou estudar, eu vou buscar. Aí eu atinjo conhecimento. Não? Acho que é, né? Isso. Porque o conhecimento, ele também é provisório, somente a verdade é definitiva. Uhum. Mas o conhecimento ele está mais próximo da verdade porque ele se baseia em fatos analisados. Sim. Enquanto que a opinião pode se basear em crença. O problema é a crença. Porque a crença não nasce do raciocínio. Então, esse que é o problema. Então, o raciocínio é quando você a opinião é quando você faz um raciocínio em cima da crença. Se a crença for falsa. Por exemplo, a crença na existência do inferno, do demônio. Se for uma crença manipulada, sua opinião vai ser manipulada. Até porque quem que fala, gente? Eu esqueci. O problema do ser, do destino e da dor é do Leon Denis. Leon Denis. Leon Denis fala que uma verdade, ela só é verdade enquanto ninguém a questiona. A partir do momento que alguém faz um questionamento, ela já deixa de ser verdade e aí existe a probabilidade de uma mudança na forma de pensar. Né? Essa é a diferença da ciência para a religião, por exemplo, né? Que a ciência trabalha com verdades provisórias. Sim. A ciência se permite, a ciência é a que constrói o conhecimento, ela se permite alterar, mudar. Ela se permite mudar. Enquanto que a crença, não. A crença, ela se vê eterna, se vê perfeita. E a crença é extremamente provisória, né? Então, reverencia a faculdade que produz opinião, ou seja, reverencia a razão. E a razão é que produz opinião. Dependerá inteiramente dessa faculdade a existência na sua parte dominante de qualquer opinião inconsistente. Então, mesmo a opinião inconsistente com a natureza e com a constituição animal racional, ela depende também da faculdade de raciocinar, a razão. Mas essa mesma faculdade promete a libertação do julgamento precipitado. Bonito, hein? Né?
promete a libertação do julgamento precipitado. A razão não deixa a gente julgar precipitadamente. Promete a libertação aí do julgamento precipitado, a amizade com os seres humanos e a obediência aos deuses. Então, tudo isso é feito pela faculdade de raciocinar. Então, que depende da educação, porque a educação proporciona essa possibilidade. Né? Com o raciocínio, eu vou construir amizade com outros seres humanos. E vou também obedecer aos deuses. Veja que os deuses, eles não querem, pelo menos dentro da crença romana, né, de Marco Aurélio, os deuses não querem que a gente os siga sem raciocinar. A nossa obediência está subordinada à razão. É uma coisa meio da doutrina espírita, né? Sim, isso que eu ia falar, né? É isso que a doutrina espírita trouxe para a gente. A fé raciocinada. A fé raciocinada. É uma fé que não abandona a razão. Por isso que a doutrina espírita não é religião, por isso que é filosofia. Não é crença, entendeu? Não é crença. Mas é tão difícil a gente entender. Mas é o religar a Deus, mas a religião não é religar a Deus. Não é. A religião é crença. É crença. Quando você vai falar com um budista, ele pula fora de religião. Ele diz, não, é filosofia. Porque é uma filosofia profunda. O budismo não se assina como religião. Então, a religião acaba sendo realmente um elemento de manipulação das massas. Essa é uma fala meio... pode parecer ateísta, né? Mas é atual. É atual. Exatamente. É atual, a manipulação das massas. É a manipulação. A religião é um instrumento de manipulação das massas. Hoje é mais concreto isso ainda. Antes a gente assistia, né? Daqui a gente via as seitas, a gente olhava para o pessoal do Oriente Médio, né? Os grupos terroristas, entre aspas, só que a gente agora não precisa mais sentar no rabo para olhar para o outro. Vamos olhar no nosso mesmo, que a gente vai ver o que está produzindo aqui. Tem um documentário, não sei se vocês já viram, Apocalipse nos Trópicos. Não vi, não. Ele está rolando por aí. Ontem eu achei... diz que eu não tenho Netflix, né? Mas aí tem um aparelhinho aqui em casa que eu pago anualmente, por ano, e aí eu comecei a assistir, não terminei, mas mostra muito essa questão da manipulação atual da religião. A gente vê claramente, descaradamente. Vale a pena assistir. Como é que é o Apocalipse nos Trópicos. Os manipuladores das religiões, eles são descarados, eles são sem vergonha, aí eles pegam justamente... Nenhuma. E as vítimas, a maior parte das vítimas são pessoas que estão assim perdidas, né, com dificuldade financeira, com uma doença mais séria, as pessoas que não têm maldade, né? Não tem maldade, ela chega ali, ajuda, e ela pega aquilo ali, abraça e fica, e para. Não, e ali é Deus, né? Não dá para você questionar, porque é Deus, né? É Deus. Não é esses deuses aqui do Marco Aurélio. É o Deus. Não, é o Deus Pai mesmo. Não aceita questionamento. Freud faz uma crítica a esse Deus, o Deus de Moisés. O Deus de Moisés. Que é um Deus invisível, não tem forma, então você não consegue raciocinar sobre ele. Você não pode questionar ele. Zete, ou a gente avança? Não, a racionalidade, efetivamente,
é uma coisa, é muito. Pode deturpar aqui as coisas, no fundo, não é deturpar que eu queria dizer, é impedir que, que o conhecimento se aprofunde. Porque há muitas pessoas, eu falo porque eu fui sempre um bocado racional e isto é uma coisa que me faz muita impressão. Hoje já consigo efetivamente libertar-me um bocado desta racionalidade, porque eu achava que era demais. Pronto. E realmente aos poucos fui-me conhecendo um pouco. Agora, a racionalidade muito vincada, parece que não deixa que a mente se abra, que ouça, que estude, que aprenda, compare. Porque eu, a determinada altura, em algumas coisas, eu batia tanto o pé naquele sentimento, era assim porque a minha razão dizia-me que era assim, e era difícil eu abrir aqui um bocadinho mais e que a opinião fosse abrindo, enfim, à medida que o conhecimento veio, graças a Deus que já me libertei um bocado disso. Mas é tão complexo, quando nós somos muito racionais, é muito difícil. Eu tive alguma dificuldade nisso. Acho que a doutrina efetivamente me ajudou muito, porque comecei a entender as coisas através da comprovação. E isso, no fundo, vem completar a racionalidade. O facto de poder comprovar. E foi o que me levou muito tempo a dar um passo, foi o facto, enquanto eu não conseguia encontrar a comprovação. Isto andei ali assim há algum tempo a perguntar até chegar lá. Marisete, aqui existe também uma diferença entre raciocínio, lógica e racionalidade. A racionalidade, ela é histórica e é política. A racionalidade é muito parecido com a religião, porque ela insere elementos ideológicos que comprometem a filtragem do que você olha para o mundo. Então, racionalismo, racionalidade e raciocínio, embora sejam coisas próximas, né, são diferentes. Então, eu posso usar a minha racionalidade tendo como filtro uma ideologia qualquer. E aí fica muito próximo da religião. O indivíduo ele não consegue abrir a cabeça. Uhum. A razão, não. A razão, você está com o copo vazio. Você está ávido por receber conteúdo. Na racionalidade, o copo está cheio. Uhum. Eu sou um doutor. Pronto. Construí uma tese. Sou o deus do Olimpo na universidade. Então, a Albertina vai conversar comigo, eu digo, quem ela pensa que é? Eu não vou escutar o que ela vai dizer. Eu deixei de raciocinar. Eu perdi o raciocínio. Passei a ter racionalidade. Uhum. Não é? Parece, as palavras são muito parecidas. É e elas isso. se confundem. Então, agora a lógica não. Lógica é lógica. 2 mais 2 são 4. O que é quadrado, o que é redondo, o que é bom, o que é ruim. Eu tenho que estar sempre avaliando. Uhum. Isso é diferente. Agora, quando eu tenho. Porque eu tenho um conhecimento. A racionalidade é um conhecimento que deixa de ser provisório, passa a ser definitivo. Ora, se o conhecimento é definitivo, qual é o nome que a gente dá para ele? Crença. Uhum. Deixa de ser conhecimento, entendeu?
Então, eu hoje consigo respeitar e compreender. Primeiro que respeito é um princípio básico da convivência humana. Mas eu consigo compreender o processo LGBT, que a gente está falando agora, com base nas informações que eu adquiri. Se no futuro tiver informações diferentes disso, eu me permito mudar de opinião. Sim. Mas quanto mais o tempo passa, mais essas informações parecem mais evidentes. Eu, por exemplo, poderia deixar de ser espírita. Não tem nenhum problema com relação a isso. É só me convencerem. Não, Luiz, o mundo espiritual não existe. Isso que falaram para você é falso. Então, eu tenho uma experiência aqui que consigo provar para você que isso é falso. Então, me prova. Se a pessoa me provar, eu mudo de opinião. Que a minha opinião foi constituída em cima da ciência, de princípios. Allan Kardec foi, acima de tudo, um cientista, um investigador. Em cima de uma lógica. A filosofia espírita, ela tem uma lógica filosófica. É lógica. Como é que Deus, que é bom, cria seres, põe um filho, uma mãe para cuidar de um filho durante 40 anos, esse filho morre e vira pó. E essa mãe depois vai morrer e vai virar pó. E o que foi construído ali entre eles? Não conta? Para mim, isso é assustador. Então, a lógica me diz que um relacionamento de amizade, um relacionamento de mãe e filho, de pai e filho, de amigos, de marido e mulher, isso é algo que vai além da matéria. Isso é o que a lógica me diz. Que eu não vou morrer. É o que a lógica me diz. É lógica. E a lógica, ela não é racionalidade, ela não é histórica, ela não é temporal. A lógica existe desde que o homem começou a pensar. Pois é, e foi essa lógica que eu fui buscar. Como que eu cheguei na doutrina espírita? Foi justamente porque aquilo que eu vivia e que me era explicado já não me atendia. Não me atendia mais. Aí eu queria... Não, mas eu não passei a não concordar com tudo. Né? Não, isso não me explica, isso não me convence. E foi nessa busca que aí eu fui buscar essa lógica. Né? Quando eu cheguei, que eu olhei, e aí eu estudando, eu lembro do Pacini, o primeiro encontro que eu tive, né? Primeira vez que eu entrei numa casa espírita, que o Pacini, eu estava assim, na chão, né? Estava num estado deplorável, quando o Pacini diz, tudo que você passa, ou você pediu, ou você buscou, ou você fez para passar. Aí ele me desafiou. Quando eu saí lá do salão, eu entrei na biblioteca e falei, eu quero esse livro. E eu vim lendo no ônibus, ali eu não dormia mais, entendeu? Era 24 horas de leitura, estava afastada do trabalho, buscando, me convenceu. É o que o Luísio falou, eu vou deixar de ser espírito o dia que eu for convencido, né? Então passa por aí. Mas tem que ter a busca, tem que ter a curiosidade, tem que se permitir. Isso, se eu não me permitir... E saber que é definitivo, enquanto a sua razão é chancelar. É essencialmente lógico. Um amigo meu, grande trabalhador espírita, eu apresentei para ele até sem intenção. Eu não gosto de fazer proselitismo com quem não é. Até porque eu encaro a doutrina espírita como uma filosofia. Está tudo bem, cada um é a sua. E aí eu dei a ele o livro de sabedoria de presente, que eu considerei o livro mais leve, tipo Mamãozinho com Açúcar. Só que, em vez de ler uma mensagem do livro de sabedoria, ele leu o livro todo. E aí ele falou, rapaz, você é espírita.
Eu disse, não. Por que você não falou comigo que você é espírita? Eu falei, você não perguntou. Ele falou, mas como é que eu ia perguntar se você não sabia? Aí eu disse, então. Ele falou, o que você tem para mim aí melhor? Eu falei, tem esse aqui. Aí dei a ele o livro dos espíritos. Pronto, ele se tornou espírita. Passados uns 6 meses, ele falou comigo, eu descobri um negócio melhor que o espiritismo. Eu disse, uau! Eu falei, o que é? Ele falou, racionalismo cristão. Interessante. Eu não conhecia. Eu disse, eu vou dar uma olhada. Você tem material? Tem esse livro aqui, me deu o livro. Aí eu li, achei muito interessante. E aí, o que você achou, Luiz? Eu falei, olha, interessante, mas por enquanto eu vou continuar com o espiritismo. Mas, falei com ele, mas eu respeito de você ter se encontrado no racionalismo cristão. Tá tudo bem para mim. Aí, deixei ele para lá. Hoje ele é o presidente de uma casa espírita. Então, assim, é isso. Entendeu? Se tivesse dado certo dele ficar no racionalismo, tudo bem também. E ele me proporcionou a oportunidade de questionar, de avaliar se era melhor mesmo. Né? Então, eu estou com 61 anos. São 61 anos dentro da doutrina espírita. Eu já li de tudo. Eu sou formado em filosofia. Como é que a gente não lê, né? Eu tenho que ler. Sou historiador, então todas as minhas duas profissões eu tinha que ler. Aí depois me tornei psicanalista, tem que ler mais ainda. Nossa. Então eu tenho que ler. Eu sou um intelectual. Então eu estou exposto a várias correntes filosóficas. Gosto um pouquinho de outro, mas nenhum me completa como a doutrina espírita. E é isso. E respeito quem não chegou a essa conclusão. Essa foi a minha conclusão. Até agora. Ué, Luiz, então você não acha que é definitivamente? Não, eu não acho que é. Porque eu sou um ser em mutação. Se eu ver uma outra coisa interessante, mais interessante, também eu posso mudar de opinião. E por que eu não mudei? Porque até então não apareceu nada mais interessante. Então, a opinião pode ser... Agora, as verdades que me são apresentadas, que são chanceladas pela lógica, essas verdades passa pela lógica, não é opinião. Doutrina espírita não é a opinião de ninguém, é a lógica. Por isso que eu fico aqui. Então, em cima dessa lógica, eu emito a minha opinião. A opinião é minha. A lógica pertence ao universo. Para mim é muito mais ilógico morrer e virar pó. Desaparecer. Isso é muito mais ilógico para mim. Não tem lógica. A minha lógica não chancela. Mas é a lógica. O que eu vou expressar é opinião. Então, são coisas diferentes. Então, a racionalidade ela está a serviço do processo histórico-cultural. Portanto, ela pode estar a serviço da política, por exemplo. Né? A lógica de um materialista russo, a lógica de um chinês, de um japonês, que é um povo que não conhece a doutrina espírita. Né? Então, é a lógica deles. A lógica não, a racionalidade. A lógica é única. Lembrar que lógica é única. A mesma lógica que o chinês defende, o japonês, de algum país africano, sei lá, o moçambiquenho, enfim, a lógica é a mesma. Agora, a racionalidade é diferente. Quais são os elementos que são inseridos historicamente para essa racionalidade? Como é que os chineses veem o mundo? Isso é racionalidade. O que é inserido para filtrar no olhar para o mundo? O que é que o coreano, o que é que o hinduísta... É a racionalidade isso. Não é a razão. A razão é a lógica. A razão é individual. A racionalidade é um elemento coletivo, entendeu, Lisete? Então, quando você fala assim, eu não consigo, é porque você está
aprisionada à racionalidade coletiva. De onde? Da escola que você participou, do grupo social que você participou. Então, uma pessoa rica, que nunca pisou numa favela, a racionalidade dela, ela não consegue apreender aquilo. Sim. Ela precisa ali viver. Hoje, muitas pessoas fazem passeio na favela, ficam lá hospedadas, moram lá por meses para sentir. Uns vão para o continente africano, para aquelas regiões mais pobres, mais inóspitas, né? Para sentir, ou mesmo para a Índia. Não dá para eu traçar uma opinião sobre a Índia, porque a minha racionalidade, e não a lógica, a minha racionalidade ocidental filtra. Então, eu já vou olhar para o turista de maneira diferente. Ah, não, tomar banho no Rio Ganges, não. Ter vários deuses, não. Eu sou monoteísta, e quando eu digo eu sou monoteísta, eu já estabeleci aí uma racionalidade. Isso é engraçado. Eu a primeira vez que entrei numa casa espírita, eu tinha... Aquilo não me disse nada. Disse, não ponho cá mais os pés. Já nem me lembro o que me disseram, a sério. Mas eu se calhar ia à espera de uma resposta que não encontrei. Nunca mais lá voltei. Mas passaram 20 e tal anos, entretanto, no meio de uma série de coisas, entretanto eu fui para outra casa espírita passado uns anos, onde andei há algum tempo, e quando voltei a uma outra casa espírita em Lisboa, foi a casa onde eu tinha, aos 35 anos de idade, eu tinha ido lá e disse, eu não fico aqui, que isto não é para mim, isto não me diz nada, isto não... Pronto, houve qualquer coisa ali, não fiquei lá. Na minha cabeça aquilo não fazia sentido, portanto, como não fazia sentido, não ponho lá mais os pés. O que é o facto é que foi depois, quando voltei lá, porque eu deixei de poder ir para tão longe como eu ia todas as semanas, voltei para Lisboa e fui entrar naquela casa, porque eu sabia, porque o fundador era o mesmo, eu sabia que eles tinham mudado de instalações, e quando eu perguntei em Lisboa onde é que eu posso ir, a uma casa espírita, perguntei à presidente da outra casa, a dona Isabel, de Leiria, foi ela que me disse, em Lisboa vais para a BF. Espera lá, aquilo fez qualquer coisa, mas como o sítio era outro, que entretanto eles já tinham mudado de instalações, eu já, não é a mesma coisa, disse eu, que na minha cabeça não era, mas era mesmo. Assim que entrei e dei de caras com a fotografia, naquela altura, pelo o diretor espiritual daquela casa, quando eu fui antes à outra, ele ainda estava encarnado. E eu não o vi nessa altura. Mas quando cheguei ali, ele estava desencarnado e olhei, espera lá, aqui qualquer coisa abriu a minha cabeça. Entretanto, eu já tinha entrado, já tinha começado a estudar e tudo, só deixei de ir a Leiria porque não tinha mais possibilidade, porque não podia estar ausente de casa tanto tempo, por causa do meu pai. Mas tinha que chegar ali qualquer coisa. Naquele intervalo entre uma coisa e outra, eu acabei por encontrar explicação, deram-me livros para eu ler e aquilo tudo começou a fazer muito sentido na minha cabeça. Muito sentido. E foi daí que eu comecei a perceber, mas isto faz sentido, porque isto tem justificação, porque isto tem comprovação. Eu aceito a justificação que me dão. Que era as minhas perguntas, eu aceito esta justificação. No entanto, quando eu fiz uma pergunta em Leiria, no primeiro dia que lá fui, a pessoa que me atendeu, o atendimento fraterno, e eu perguntei uma coisa e ele disse-me, a essa resposta nunca ninguém lhe vai responder. Pá, e aquilo, eu assim, não. Perguntei para mim, não. Está bem. Nesse dia eu fiquei lá a estudar, logo no primeiro dia.
entrei logo no ESD e nunca mais saí. E efetivamente as coisas depois começaram a andar, mas lá está. Por isso é que eu digo, a racionalidade, fui formatada durante muitos anos, acho eu, não me deixava que o outro conhecimento que eu precisava de ter não me deixou entrar. Quando eu comecei a perceber a doutrina espírita, a explicação, até porque eu deixei de ir à Igreja Católica porque aquilo já não me dizia nada, não respondia às minhas dúvidas, às minhas perguntas. Depois tudo começou a fazer muito sentido a partir dali. Agora, não há dúvida que a gente, quando se é mais novo, e eu não cheguei, enfim, à doutrina espírita assim tão jovem, eu acho que é mais fácil. Quando se entra mais tarde, nós já estamos muito formatados numa determinada postura e depois leva ali algum tempo até percebermos o resto. Mas lá está, é o conhecimento. Quando começamos a ter o conhecimento, tudo começa a ser mais fácil. Tudo começa a ser mais fácil, se não há dúvida nenhuma. Pode ser, pode ser. Até porque tudo à nossa volta vai construindo a nossa racionalidade. Primeiro é o pai e a mãe, depois amplia para os tios, para os avós. Olha, menina comportada não fica de perna aberta. Então vai sendo construída, aí vai para a escola. Aí a professora vai dizer: olha, menininha educada está sempre com a perninha cruzada. Dizete, pode ser que haja contradição, pode ser que aos 60 a pessoa fala: por que eu tenho que ficar com a perna fechada? E o Aloísio fica com a dele aberta. E o Luiz também fica com a dele aberta. Ah, porque eu sou mulher. Mas por que existe essa diferença? Isso é filosofia. Então, a filosofia, ela questiona a racionalidade. Ou seja, o raciocínio questiona a racionalidade. Teve um fato bem interessante aqui em Guarapari. Duas mulheres, aqui na Praia do Centro, resolveram fazer topless. Imediatamente, as famílias ofendidas, eu não entendo por que a pessoa fica ofendida com o que o outro faz. As famílias ofendidas chamaram a polícia e a polícia chegou e abordou, falou: olha, senhora, vocês não podem ficar sem a parte de cima do biquíni. E ela disse: por quê? Essa é um negócio perigoso, porque a própria pessoa ali não sabe, o agente da lei não sabe. Olha, o que eu posso dizer para a senhora é que é proibido. Mas onde é que está escrito que não pode? E não está na lei isso, inclusive, por acaso isso não está escrito. E aí, ele falou: olha, senhora, não pode. Aí o policial se rendeu. Aliás, o policial, o trabalho dele não ia pensar, né? Ele se rendeu e falou: não pode. Aí ela disse: não pode? Ele falou: não pode. Ela disse: não, aquele lá está sim. Não, mas ele é homem. Ah, então você está dizendo que os homens têm privilégio. E aí o policial ficou vendido. Eu não sei nem qual foi o resultado final da história, que eu não estava presente. Me contaram essa história, né? Então, a racionalidade ela é construída. Então, o homem pode ficar sem camisa, a mulher não. Então, não necessariamente, Lisete, é quando é mais novo. Às vezes pode ser que a pessoa desperte mais velha. Se bem que tem adolescente desperto. Né? O filho de uma amiga minha, na formatura da escola, ele foi de saia. Foi de saia. Todo mundo de roupa social, a escola tradicional, todo mundo de camisa com gravata. E ele foi. Camisa, gravata, mas embaixo a saia.
E ele era... E olha só, ele não era um menino briguento, ele era o mais inteligente da turma, ele era o orador da turma. A professora escolheu ele porque ele era o melhor em termos de nota. Então ele foi para frente, para o púlpito, de saia, fazer o discurso. E aí a coordenadora falou: você não pode fazer isso. Disse, por quê? Porque não pode. Não, porque não pode não é a resposta. E se eu fosse... Como é que chama aquele estado que é domínio da Inglaterra? Se eu fosse... os escoceses. Se eu fosse escocês. Mas você não é escocês. Pois é, mas por que pode na Escócia e aqui não pode? Aí a coordenadora falou: tá bom, pode fazer de saia. Então, o questionamento à racionalidade, ele pode ser feito na adolescência, mas pode ser feito na velhice. Não é idade, é como se uma luz acendesse, um insight, né? Peraí, mas... Ô, Luiz. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou abraçando essa causa? Do nada, assim. E aí... É questão do que aí é... vem a resposta, aí você pergunta, mas por quê? Você pega a resposta e pergunta a própria resposta. E por quê? Igual as crianças pequenininhas. E por quê? E aí, se aquela resposta não conseguir te responder, pronto, aí ferrou. Aí o paradigma vai cair. Então, fique claro que racionalidade é diferente de raciocínio. A racionalidade é o raciocínio carregado de ideologia. Seja qual for. Pode ser ideologia capitalista, ideologia socialista, ideologia cristã, ideologia islâmica, mas é ideologia, filtro. E a lógica não precisa de filtro. Ela simplesmente é. É por isso é que, quando na Igreja Católica, eu, pronto, quando adolescente, que ia à missa e que eu confessar é uma coisa que eu não gostava e eu não fazia, pronto. Mas eu ouvi algumas vezes, as pessoas perguntavam ao padre: mas então porquê é assim? Então, mas o santo está ali, mas porquê é que é santo? Porquê é que foi? E eles não sabiam é assim porque é assim. Não havia nenhuma explicação. Porque é que aquela imagem que estava ali era do santo, supondo do Santo António, ou qualquer, mas porquê é que aquele ser que se chamava António foi santo? E isto tudo começou, digo assim, não, isto não dá, eles não explicam, não ensinam, não há explicação, não, isto não. E foi assim que aos poucos eu fui saindo. Pois é, isso, porque também o outro lado não tem conhecimento. Porque ele poderia apresentar uma resposta que ia te convencer ou não. Luiz fez um questionamento aí? Não, eu ia só lembrar que, por exemplo, no AA, igual a Lisete comentou ali, que depois do tempo, o AA eles colocam assim, o despertar espiritual. A pessoa só, por exemplo, ela resolve parar de beber, por exemplo, quando ela tem um despertar espiritual. E aí ela vai. Tanto que eu vi falar assim, igual o pessoal, que no início, acho que o AA eles não aceitava, tipo assim, a pessoa, aí eu resolvi parar de beber, você tinha que, tipo assim, chegar no fundo do poço para você ter aquele despertar. Tá aí um bom exemplo. Parar de beber, parar de fumar, parar de usar droga, enfim, parar de roubar, sei lá o quê, parar de ser corrupto, é um despertar. Você fala, aquelas histórias, né? O marido conversa com a esposa conversa com meu bem, não faz isso, meu bem, tá errado. E ele nunca escuta a esposa. Aí um dia, ele tá lá na empresa dele, o cara fala: isso não fica bom, não. Aí ele chega em casa e fala: mulher, você não sabe o que eu descobri? O quê? Que isso não é legal. Mas eu estou falando isso com você faz 30 anos. Então, você sabe que se irrita qualquer um. Amigo, você não se trata de amigo. É ele acendeu a luz. Deu um insight. E pimba. E ali colocou a lógica. Peraí, eu estou bebendo, e aí eu estou perdendo a lógica que está falando para ele. Eu estou perdendo a família, eu perdi o trabalho, eu consigo vencer isso. Então, é tudo lógica.
Porque a racionalidade vai dizer, não, você tem que beber para afogar a mágoa, e não sei o quê, porque você é muito trabalhador. E tem uma série de lógicas, de racionalidades, que vão tentar filtrar. Mas ele simplesmente se liberta. Tum! Se liberta. Bom, pessoal, delícia hoje, né? Hoje um negocinho pequenininho rendeu mais do que os grandes, né? Tá bom. Para a gente aprender, né? No próximo encontro será o número 10, ó. Descarte todas as coisas e mantenha apenas essas que são poucas. Então, é o descarte. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre o descarte. Se eu marcar aqui, é o número 10. Nossa, o número 9 pequenininho, mas que bichinho danado, né? A parte do livro é qual, Luísa? A página é 27 e o item é o terceiro, é o terceiro do. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar porque eu tenho salvo aqui, eu tenho que achar. É o livro 3, ó. O livro 3. Livro 3. Tá, item 9. Tá bom. Livro 3, item 10. Item 10. Alô. Então, tchau, tchau. Já estou indo para outro lugar. Não sai agora, não, rapidinho. Boa noite. Eu devia ter falado isso no início. Eu estou com um problema aqui. É o seguinte: a minha atividade física foi mudada para segunda-feira nesse horário. Hoje eu perdi. Estou até com a camiseta de fazer aqui, mas não fiz. Então, eu tenho uma proposta. Na quinta-feira, eu consigo deslocar um paciente que é esse horário para outro horário, porque o negócio é que a atividade que eu faço só tem um horário, não tem como trocar. Então, a minha proposta é passar o estudo da segunda para quinta-feira, o mesmo horário. Eu pensei em manter o mesmo horário por causa das portuguesas aí, porque senão fica muito tarde para elas. Não, tudo bem, eu tenho uma cá, mas é às 11h30. Portanto, dá perfeitamente. Tá bom? Aí o que acontece? Logo depois do estoicismo, eu vou entrar no Diálogo com a Sombra. A gente está começando um estudo novo na quinta-feira, às 19 horas. Então, vou sair de um e entrar no outro, como a gente faz agora na Revista Espírita. Eu, quando ouvi essa, também queria, só que vai coincidir com o Lacan. Com a live do Rubem. Tá. Vai ser quinta-feira. E ele já te escalou, né? Mas isso não é todas as quintas-feiras. Não, é uma vez por mês só. Então, menos mal. Eu comento aqui depois, Luiz, que eu estou em cima da hora mesmo. Eu tenho que ter água, também tenho que ir lá para. Então tá, a gente conversa aqui, Luiz, porque eu não quero perder o dia.